Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui ajudar vocês com a tarefa do professor Aldo. Vocês que são do segundo super, estamos aí na página 310, tá? Na frente 242 e o tema da aula hoje são relações ecológicas desarmônicas, tá bom? Vamos começar essa tarefinha aí? Bom, a primeira questão, que na verdade é a 6 da apostila de vocês, ela traz o seguinte: nos ecossistemas do nosso planeta, muitas interações harmônicas e desarmônicas ocorrem entre os indivíduos das mais variadas espécies. Essas interações são essenciais para o equilíbrio do ecossistema e, consequentemente, para a sobrevivência de todas as espécies. A seguir, algumas dessas relações estão descritas. 1. Em determinada época sazonal, os machos passam a ter comportamento mais agressivo e lutam incessantemente pelas fêmeas da sua espécie. Qual será essa relação ecológica descrita, hein? Será que eles estão competindo? Então, esse primeiro item faz aí alusão à competição, tá bom? 2. Em um ninho de aranhas, após o nascimento dos filhotes, alguns indivíduos, em função da escassez de alimento, começam a se alimentar de outros indivíduos mais fracos. Puxa, qual é a relação ecológica em que, dentro da mesma espécie, alguém pode se alimentar do outro? Nesse caso, é canibalismo, tá bom? Então, ele pergunta: quais as relações ecológicas descritas em 1, competição, e em 2, canibalismo? Depois ele pede para citar outros exemplos dessas relações. Bom, numa competição, eu posso ter indivíduos da mesma espécie competindo por fêmeas, como é o caso do texto, por alimento, por espaço, por outro tipo de recurso, tá? Então, a competição ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, alimento, peixes competindo por alimentos num determinado lago, tá bom? Na segunda situação, eu tenho, por exemplo, os grilos. E eu sempre brinco que existe um texto que eu gosto bastante que fala de grilos canibais, que eles fazem a marcha do norte para o sul dos Estados Unidos, fugindo do frio, e que nessa marcha os mais fracos vão ficando para trás, vão diminuindo essa marcha, né, em direção a locais mais quentes, no caso ao sul dos Estados Unidos, e que aí os mais fortes passam por cima dos mais fracos e arrancam as suas cabeças para servir de alimento. Então, por exemplo, durante a marcha dos grilos canibais, eu tenho a morte dos mais fracos para servir de alimento dos mais fortes que precisam migrar, né, para a região mais quente, ou seja, está fugindo do inverno rigoroso que eu tenho lá no norte do país, e se alimentar um dos outros acaba sendo uma estratégia de sobrevivência para uma situação como essa, tá? Então, eu acabei usando aí um exemplo que eu gosto bastante em sala de aula para explicar para vocês uma situação de canibalismo, tá bom? Ótima questão, viu, gente? Eu gosto muito, muito de falar de relações ecológicas. A 8, que também faz parte da nossa tarefa, diz o seguinte: em uma determinada espécie de mamífero, em virtude de um desastre natural, o ambiente foi sensivelmente afetado, diminuindo o espaço e a disponibilidade de alimento para os indivíduos. Nessas condições, como estratégia de sobrevivência, eu acabei de falar da situação dos grilos, né? E em mamíferos isso também pode acontecer, na verdade, em todos os grupos do reino animal. Numa eventual necessidade, escassez extrema de alimento, alguém pode se alimentar de alguém. E esse alguém que vai servir de alimento certamente perdeu a briga, caiu em alguma armadilha ou tem menos força para lutar pela sua vida, tá bom? Então, aqui na 8, alternativa B, considerando que o canibalismo ele pode sim servir como uma estratégia de sobrevivência, fechou? Uma outra questão que é comprida, mas ela não é difícil, é a 9. Vamos ver? Em uma comunidade biológica, as espécies interagem o tempo todo entre si, e essas interações são denominadas relações ecológicas. Assinale a alternativa que relaciona correta e respectivamente as relações descritas a seguir. 1. Um indivíduo de uma espécie utiliza os restos da alimentação de outro de espécie diferente, sem causar qualquer tipo de prejuízo. Será que eu posso me lembrar do tubarão e da rêmora, por exemplo? E nesse caso, comensalismo? Sim, comensalismo cabe no item 1. Vamos ver o 2.
Indivíduos de espécies diferentes associados beneficiam-se e a associação é fundamental para a sobrevivência. Quando ele diz fundamental, ele quis dizer obrigatória, uma relação benéfica para as duas partes, sendo espécies distintas e de fundamental existência, né, para a sobrevivência, gente, é mutualismo, tá bom? Não tem para onde fugir. A 2 é mutualismo, a obrigatoriedade da relação. 3. Indivíduos da mesma espécie disputam os mesmos recursos, como fonte de água, alimento, abrigo, fêmeas, como a gente viu lá na questão 1. Nesse caso é competição, também não tem segredo aí. O 4. Um conjunto de indivíduos unidos, formado pelo processo de brotamento, em que todos são beneficiados. Cara, se ele está falando de brotamento e união física, certamente todo mundo é da mesma espécie. E união física sempre me traz o conceito de colônia, tá? Numa sociedade eu tenho a individualidade, eu tenho cada indivíduo como estrutura única. Já na colônia, embora todo mundo seja da mesma espécie, eu tenho a união física, anatômica entre os indivíduos, tá bom? Essa é a grande diferença. 5. Quando a disponibilidade de alimento é baixa, os indivíduos adultos passam a atacar e se alimentar dos indivíduos mais jovens. Gente, é claramente uma situação de canibalismo. Inclusive, se essa situação de canibalismo persistir por muito tempo, se os mais velhos e mais fortes conseguirem se alimentar sempre dos mais jovens, eu vou ter a extinção da espécie, porque esses mais velhos vão morrer num dado momento, e os mais jovens não conseguirão sustentar a população, né, da espécie. Não tendo jovens e não tendo velhos, eu acabo tendo a extinção da espécie, tá bom? E, por fim, o item 6, indivíduos de uma mesma espécie vivendo em conjunto e apresentando nítida divisão de trabalho. Existe divisão de trabalho, né? Os indivíduos, eles são indivíduos separados anatomicamente. Sociedade. Então, a resposta da 9 é a alternativa A, sem sombra de dúvida. É uma questão fantástica para depois da aula que a gente viu essas relações ecológicas, para que a gente consiga definir cada uma delas e perceber o quanto é fácil e intuitivo o conceito de cada uma dessas relações, tá bom? A 12 diz o seguinte: a seguir são descritas algumas relações ecológicas que ocorrem entre os seres vivos de uma comunidade. 1. Em algumas espécies de aranhas, como a viúva negra, a fêmea, após a cópula, devora o macho e se alimenta. Canibalismo, né, gente? Inclusive, a situação da viúva negra ela é bem comentada e muitos apelidos aí em filmes são atribuídos, dada essa relação ecológica que esse tipo de aranha apresenta, tá? 2. Bromélias prendem suas raízes nos galhos mais altos das árvores, apenas para conseguir luz, não causando nenhum tipo de prejuízo à árvore hospedeira. Nesse caso, gente, é epifitismo. Tanto é que a bromélia é um tipo de epífita, tá? É alguém que vive sobre alguém apenas com o intuito de conseguir um local melhor para sobrevivência, sem a extração ou parasitando, sem a retirada de nada aí que prejudique a espécie que está servindo de apoio para a espécie se situar em cima ou sobre ela, tá? E 3. Um bando de zebras vagando pela savana africana encontra um pasto com grama rasteira e parcialmente seca e começa a se alimentar. Ou seja, claramente um pasto com grama rasteira, mais ou menos seca, e eles estão buscando comida. Essa comida ela é rara, então certamente vai se estabelecer competição entre eles, a ponto de eles buscarem os mesmos recursos para tentar sobreviver, tá bom? Então aqui, ó, canibalismo, epifitismo e competição, alternativa B como resposta. 14. Analise as seguintes afirmações. Organismos de uma espécie disputam os recursos oferecidos pelo ambiente. Se é dentro da mesma espécie, será que é uma competição intraespecífica ou interespecífica? Intra é dentro, inter é entre, tá? Então é intraespecífica. E a 2 me diz que indivíduos de duas espécies trocam benefícios, não podendo viver de forma alguma isoladamente. Se existe a obrigatoriedade, né, e a harmonia da relação, certamente é mutualismo.
Alternativa D. Tá bom, gente? E ó, a nossa tarefinha era essa. Desejo aí um bom restinho de feriado para vocês. Um grande beijo. Bons estudos, viu? Estou aí à disposição. Tchau!